Muito bom, Miquéias. Eu vou atender o clamor do Miquéias e jogar essa pergunta aqui para o Júlio Roque, inclusive com o GC aqui já preparado para você, Júlio. Brasil pode se tornar um alvo de Trump? O Carcará puxou esse fio, o Miquéias continuou e eu jogo para você. 2026, tem aí Fernando de Noronha, Ilha da Trindade. Os Estados Unidos, nesse momento, não liga muito pro Brasil, porque ele já conseguiu o que ele queria, já fez os acordos para exploração aí de terras raras com as mineradoras, como a gente já repercutiu aqui em outro momento. Agora, se o Trump decidir que ele vai botar bases nesses lugares, Júlio, eu vou te dar minha percepção histórica aqui do Brasil. O Brasil não vai peitar, não vai reclamar, ele vai fazer um acordo e vai entregar. É isso que nos mostra o que tem acontecido no Brasil nos últimos pouco mais de 20 anos. Agora, a gente deve... Primeiro eu quero saber se você acha que isso vai acontecer, Júlio. E se sim, se a gente deveria entregar isso. Se isso também não é relevante pra gente. O que a gente poderia estar fazendo? Exércitos, militares. Fala um pouco pra gente aí. Vamos desenvolver esse assunto aqui no Fala Glauber News. Primeiro, Eric, você tem que entender que ilhas são pedaços de terra completamente estratégicos para o jogo geopolítica. E quando a gente fala de estratégia, a gente lembra do Estratégia Concurso. Sim, o curso que mais aprova é o Estratégia Concurso, até 70% de aprovação e com vários pacotes aí, ó. Entra aqui no QR Code, ó, bota sua câmera aqui no QR Code e procura saber mais sobre o Estratégia Concursos, para você nunca mais ficar preocupado com se o salário vai cair ou não, porque você está empregado e está estável. Então, estratégia concurso. Mas voltando ao que eu estava falando, ilhas são pedaços de terra altamente estratégicos. Vamos citar aqui, num decorrer pequeno da história, para a gente entender isso. Falklands Malvinas, era da Argentina. Inglaterra foi lá e tomou. Brunei, Indonésia, Malásia, Sudeste Asiático, cheio de ilhotas em sua volta. Todas as ilhas são estratégicas. Estamos falando muito agora da Groenlândia, com essa questão do Trump. Podemos citar também, após a Segunda Guerra Mundial, né, que a Alemanha é derrotada, os Estados Unidos se volta para a Guerra do Pacífico. Iwo Jima, as ilhas de Guam. Então, ilhas são completamente estratégicas para qualquer tipo de entreposto, né? Funcionaria como uma base fixa, podendo conter pistas de pouso, locais de desembarque para viaturas, material pesado. Então, é um entreposto super estratégico que os países usam há anos a fio. Se você for contar a história das guerras, você já começa pela ilha de Creta, lá na Grécia, muito tempo atrás. Então, as guerras e as ilhas estão completamente ligadas, porque o mar é a grande rodovia a qual você não pode ser atacado, a não ser por uma marinha, né, invasora ou uma marinha inimiga. Então, em terra, você pode ter pessoas para fazer essa emboscada em estradas, em conexões e fronteiras. Já no mar isso se torna mais difícil. Então, as ilhas são completamente estratégicas. E falando do Brasil, né, já vimos esse filme porque os Estados Unidos pediu um auxílio e montou uma base em Natal. Todos sabem disso, né? E existe até uma máxima, eu não sei se brincadeira ou algum tipo de lenda urbana, mas que as festas que rolavam na base, né, falaram que era uma festa para todos, que vem do inglês de for all, e aí nasce o forró. É isso, uma festa para todos. Então, a influência vai muito mais além do que a gente imagina. Então, os Estados Unidos já estiveram por aqui. E agora falando das ilhas como estratégicas e muito estratégicas, primeiramente da Ilha da Trindade, como o Carcará citou, ele já foi lá pessoalmente, as comissões do pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais que vai para lá, fica de 3 a 4 meses isolados nessa ilha, e como ele disse, sem nenhum tipo de defesa, né? Uma meia dúzia de armas leves, e a única coisa que se tem é um destacamento da Marinha que fica por lá, mas também apoiado para pesquisadores de várias áreas,
né, oceanografia, biologia, uma ilha de solo vulcânico completamente estratégica para a Marinha do Brasil e para o Brasil, né, como esse entreposto mais longínquo de nossas costas. E depois vem Fernando de Noronha, um paraíso à parte. Então, já em Fernando de Noronha, possuímos população lá, população local, uma grande, né, onda de turismo que vem assolando Fernando de Noronha desde a década de 70 até hoje, um crescimento assim gigantesco. Então, imagina se essas duas ilhas fossem alvo de alguma autoridade mundial. A gente está falando de Donald Trump, mas poderia ser de qualquer um outro. E aí o Eric comenta, será que a gente entregaria? Eric, tudo depende da posição brasileira. E o que eu posso falar para você é que o atual presidente, o atual governo vai ser um problema caso isso venha a acontecer. Eu não acredito muito bem nesse acordo. Você já imaginou num acordo onde Lula está de um lado e Donald Trump querendo a ilha de outro? Já se colocou para pensar nessa matemática? Bem, o que nós sabemos é o que o governo pensa, sua base pensa, e é a maior parte da forma ideológica do governo atual do presidente Lula, é ser contra a qualquer coisa que venha dos Estados Unidos da América pela liderança do presidente Donald Trump. Então, eu acho que esse embate não daria bons frutos para o Brasil. Imagina, né, os Estados Unidos querendo colocar bases aqui e o presidente pedindo ajuda à China, à Rússia ou até mesmo ao Irã, que é o que nós estamos vendo como ligações, conexões com o nosso governo. O que nós vimos até agora foi isso. Então, é uma coisa que pode acontecer, isso vai depender dos grandes líderes que jogam essas peças nesse tabuleiro geopolítico, e aí fica a pergunta, como nós iremos reagir a uma coisa dessa? Porque, como eu disse anteriormente, as ilhas são estratégicas para impulsionar força naval e projetar o seu poder em terra, Eric.